Iniciaremos o comentário e resolução da prova B, gabarito 1, cargo escriturário, agente comercial, prova de matemática, ocorrida no dia 26 de nove de 2021, organizadora CES Gran Rio. Vamos iniciar pela questão 16, só que antes de iniciar a leitura da questão 16, quero propor aqui duas formas diferentes de pensar em solucionar essas questões. Uma delas, que é particularmente que eu uso muito, gosto muito, é usando o raciocínio lógico, o cálculo mental. A gente pode ler a questão, interpretar de forma bem clara e marcar. Sem usar o pincel, você que está com a prova impressa, você deixa o seu lápis de lado, tente pensar na questão, organizar as suas ideias e marcar, sem escrever nada. É possível fazer sim? Vou me esforçar para que a gente possa conseguir. Mas é óbvio, eu vou fazer essa situação, vou propor essa situação com cálculo mental, mas depois eu vou escrever para deixar bem claro o que eu estou pensando. E aí a gente tem essas duas propostas. E algumas vezes eu vou usar também proporções, muito interessante na matemática financeira, também na matemática básica. Então essa vai ser a proposta dos comentários e da resolução da prova. Inclusive, a prova tem 10 questões, teve 10 questões, e a gente só uma questão que a gente vai precisar escrever, a questão de conjuntos. Mas ainda assim a gente pode utilizar um raciocínio lógico, um cálculo mental, evitando chamar ali de x, mas eu vou também solucionar chamando de x. Então, a prova como um todo a gente pode usar o cálculo mental e o raciocínio lógico. Quero motivar vocês a estudar dessa forma para que vocês ganhem muito tempo nas outras questões. Matemática, que muitos gastam muito tempo, a gente vai inverter esse processo. Gastar menos tempo em matemática, deixar mais tempo para as outras disciplinas. Ok? Mas é óbvio, eu vou fazer a questão, vou marcar ali, para-se o tempo. E aí a gente vai explicar todo o mecanismo, e aí você vai identificar que esse raciocínio vai te ajudar muito na solução de muitas questões, não só do Banco do Brasil, quanto em outros concursos também. Não vou utilizar fórmula alguma, nem para matemática financeira, nem para matemática básica, a não ser que a questão já me forneça essa forma. Vamos preservar o raciocínio lógico. Tranquilo? Muito bem. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$3.000 é expressa pela forma. Então, está me dando uma forma que é uma função quadrática, m de x igual a menos 1/4 de x menos 4 ao quadrado mais 7, onde m de x indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado. Alternativa A, 1.000, alternativa B, 3.000, alternativa C, 4.000, alternativa D, 5.000 e alternativa E, 6.000. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. A gente vai perder até mais tempo lendo e interpretando do que resolvendo essa questão. Veja, vamos interpretar ela de forma clara. Da onde surgem esses 3.000? Esses 3.000 surgem do M quando x for zero. Por que zero? Porque é no momento do investimento, momento inicial. Para x igual a zero, 0 menos 4 dá menos 4. Quando eu elevo ao quadrado dá 16 positivo. Simplificado com esse 4 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4. Mais 7, 3. Como está em milhares, né? Ele pede aqui quanto será a perda em reais, mas ele indica quantos milhares de reais o M está vinculado. Então, vai ser aqui 3.000, que o resultado foi 3. Muito bem. À medida que eu vou substituindo aqui valores de tempo, depois do primeiro mês, segundo mês, posso até substituir 2,5, por exemplo, 2 meses e 15 dias. Mas a ideia não é essa. Aqui ele solicita a perda. Vale ressaltar que a perda em reais em relação ao valor máximo, então vai ter um valor máximo de 0 até 6, que ele poderia ter resgatado dentro desse intervalo, e ele vai deixar esse dinheiro durante 6 meses. Então eu vou pegar esse M de 6 e a gente vai raciocinar o valor máximo menos esse M de 6. Lembrando que vamos entender essa perda como sendo uma diferença de valores monetários
que estão em tempos diferentes. Um valor vai estar lá no final do investimento, no tempo igual a 6, e o outro valor vai ser um valor que ainda vou ter que procurar, que é o valor máximo. Então, estão em períodos diferentes, podem até estar em períodos iguais, mas se tiverem em períodos diferentes, essa subtração, essa diferença, vamos entender como sendo um cálculo de subtração, porque a gente sabe que para somar dinheiro ou subtrair dinheiro tem que ser no mesmo momento, no mesmo período. E aí a gente só faz sentido a matemática financeira ter algum tipo de perda se você está no mesmo momento ali, no mesmo período. Mas tirando essa ideia de lado, vamos obedecer o que o examinador quis que a gente interpretasse, essa perda, vamos entender como sendo uma diferença de valores monetários, diferentemente do que a gente pensa na matemática financeira. Muito bem, que a gente precisa ter no mesmo período. Muito bem, então vamos pensar da seguinte forma, resolvendo essa questão em poucos segundos, já que a gente já interpretou ela. Então a gente gastou mais tempo para interpretar do que para resolver. Para resolver é muito simples, veja só. Eu preciso calcular quanto vai ser esse valor de investimento no final, para tempo igual a 6. Então eu vou substituir o x igual a 6. 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Aqui está dando 4. Dividido por esse 4 dá 1. Fica menos 1 vezes 1, dá menos 1. Mais 7, 6. Significa que é 6 mil. Então lá no final do investimento eu vou ter 6 mil. Agora, qual é o valor máximo? Veja só. Esse valor aqui é negativo, é uma função polinomial do segundo grau. Tem aqui o a negativo, se eu aplicar distributivo, mas não vou fazer isso. Veja, esse valor é negativo, menos 1/4. Se aqui x menos 4 é sempre maior ou igual a zero, pode até ser zero, quando o x for 4. 4 menos 4 é zero, ao quadrado zero. Mas se o x for 1, o x for 2, 3, 4,5, qualquer valor aqui, quando eu elevo ao quadrado, diferentemente se aqui for zero, o resultado é sempre positivo. Então veja, esse resultado é positivo ou zero. Mas na grande maioria ele é positivo, vezes negativo vai dar negativo. Então veja que o valor máximo é o 7, porque esse termo aqui ele só vai diminuir o 7. Ou ele vai igualar 7 quando aqui for zero. E aí quando aqui for zero, eu estou no valor máximo. Então para x igual a 4 eu já atinjo o valor máximo. 4 menos 4, zero, ao quadrado zero, vezes menos 1/4, zero, mais 7, 7. Então veja, qual é o valor máximo? 7, 7 mil. Qual o valor do investimento que eu vou ter, o valor monetário, lá no final? Tempo 6, 6 mil. Essa perda vai ser 7 mil menos 6 mil. Pergunto, tive que escrever algo para resolver essa questão? Não. Usei o cálculo mental, o raciocínio lógico. Agora vamos escrever tudo que a gente pensou e até vou explorar um pouquinho mais. Vamos calcular todos os valores aqui discretos, ou seja, para tempo igual a 0, para tempo igual a 1, para tempo igual a 2. Não precisava, bastaria a gente usar esse raciocínio. Mas vamos pensar aqui para m de 0. Nós já fizemos essa conta, aqui deu menos 4 ao quadrado 16, sobre 4 dá 4, fica menos 4 mais 7, 3. Vamos calcular o m de 1. O m de 1 eu vou ter que 1 menos 4 é menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes menos 1/4 dá menos 9/4. Então, o resultado aqui é menos 9/4, só que mais 7. Veja, posso fazer o cálculo mental aqui dividindo por 2. Fica 4,5 sobre 2. Eu divido aqui por 2, divido aqui por 2. Pensar no valor monetário, R$ 4,50 por 2 é 2,25. Então fica menos 2,25 mais 7. Fica 4,75. Muito bem. M2, o x igual a 2, m de 2. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado mais 4. Esse 4 simplifica com esse 4. Fica 1. Fica menos 1 vezes 1 é menos 1, mais 7, 6. Calcularemos agora o m de 3. O m de 3 fica 3 menos 4 é menos 1, ao quadrado fica mais 1. Então fica menos 1/4 vezes 1/4 mais 7.
Menos 1/4 é 0,25. Né? 0,25, sinal negativo, mais 7. Então fica 6,75. Calculamos agora m de 4. 4 menos 4 é 0. Ao quadrado, 0, vezes 1/4, já fizemos essa conta negativa, dá 0, mais 7, 7. M5 vai ter o mesmo valor que M3, porque o resultado aqui, 5 menos 4 dá 1. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1/4, menos 1/4 mais 7, 6,75. E finalmente M de 6, que é o final da aplicação, 6 menos 4, 2. Vai dar o mesmo resultado que M2, já que é uma parábola, tem uma simetria ali. 6 menos 4, 2, ao quadrado 4, dividido por 4, 1, vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 mais 7, 6. Veja que o valor máximo é 7, não porque eu listei, porque eu já tinha feito aquele raciocínio de que esse termo seja 0. Muito bem. Então eu vou agora para o gráfico. Eu vou substituir esses valores para que a gente possa entender o que a gente fez. Mas lembrando, para resolver essa questão, bastaria a gente calcular o m de 6 e aqui o valor máximo, que é o m de 4. Esses foram... Vou até melhorar aqui a nossa organização desse quadradinho aqui. Então, para a gente finalizar rapidamente essa questão, bastaria a gente calcular o M de 6, que é o final do investimento, e o valor máximo que ele atinge quando o x é 4. 7.000 menos 6.000, 1.000. Mas vamos entender um a um aqui nos valores que a gente atribuiu. Para x igual a 0, o M de x é 3. Para x igual a 1, 4,75. Vamos pensar aqui em 4,75, aproximadamente ali, um pouquinho abaixo do 5. Para m de 2 vai ser 6. Então aqui eu tenho para 2, 6. Para x igual a 3, 6,75. Vamos pensar em 6,75 aqui. Então, 3 e 6,75. Para m igual a 4, 7. Então aqui vai ser o vértice da parábola, veja. É o valor máximo que a gente consegue. M para 5, 6,75. Veja que a simetria ela já aparece. E obviamente para M6 vai ser o mesmo de M de 2. M de 2 é 6, posso até pensar em prolongar aqui. Então veja, nós temos o comportamento de uma parábola, já que é uma função quadrática, a gente pode pensar em construir essa parábola. Ela finaliza aqui. Então, esse aqui é o valor máximo. E esse valor máximo atingido é em 7. Significa 7.000, porque está em milhares de reais. E o valor no final do investimento, que é aqui, esse valor é 6, ou seja, 6.000. Essa perda ela está em períodos diferentes. Um está para para x igual a 4, a outra está para período igual a 6. Mas essa diferença, essa perda, vamos entender como sendo uma diferença de valores monetários e não especificamente entrando aí no mérito da matemática financeira, que nós não podemos subtrair valores monetários, nem somar valores monetários. Nós podemos multiplicar por 1 mais i para avançar e dividir por 1 mais i para retornar. Então está aí essa perda. O resultado final para a questão é, de fato, alternativa A. Ok? Uma segunda proposta de solução é a gente utilizar as equações. Vamos pensar nas equações ou nas funções quadráticas que pode ser expressa de 3 formas. A gente sabe que a forma geral de uma função quadrática, ela pode ser escrita y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É a forma geral. Então, é a forma geral
da equação do segundo grau. Na verdade, uma função quadrática, função polinomial do segundo grau. Uma outra forma é a forma fatorada, A, que multiplica x menos x', onde x' vai ser uma raiz, x menos x duas linhas. Essa é a forma fatorada. Então, você poderia resolver esse exercício pela forma geral. Bastaria você desenvolver esse produto notável. Mas existe uma forma que talvez é pouco conhecida, que é a forma canônica. Ela é A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Talvez se você conhecesse essa forma canônica, você já ia direto para o x do vértice. Veja, esse 4 que está aqui vai ser o x do vértice. O y do vértice está aqui. Ele vale 7. Na verdade, 7.000 aqui, 4.000. O valor de A é menos 1/4, eu não vou precisar. Então, eu só precisaria do y do vértice. Essa é a forma canônica. Então, você pode utilizar a fórmula canônica para resolver essa questão também. Poderia usar aqui a expressão geral, e aí você teria que calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e depois substituir na função, ou resolver o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Particularmente, eu não prefiro essa forma. Eu prefiro usar o raciocínio lógico, a gente vai mais rápido e a gente controla o exercício. Mas aqui também você poderia pensar no x do vértice igual a 4 e o y do vértice, que é o valor máximo, é 7. Então você já teria o 7 como y do vértice, mas nada impede você raciocinar que atinge o valor máximo quando o x for 4, ou seja, quando zera todo esse termo que ele está multiplicado por um número negativo. Então eu zero ele para não afetar em nada o 7, não vai reduzir em nada o 7, ele vai ser o valor máximo. E aqui eu represento, né, esses valores dos investimentos. É óbvio que tem investimento aqui, por exemplo, depois de 15 dias, depois de 2 meses e 10 dias, enfim. Mas aqui no início era 3.000, e aí a gente fez anteriormente. Aqui eu vou ter os valores, se não me falha a memória, é 4.750, depois aqui vai ser, no período 2, eu vou ter 4, vai dar 6, aqui 6,75, aqui o valor máximo 7.000. Então o exercício também poderia ser organizado utilizando o fluxo de caixa. O valor máximo aqui é 7.000, e para x igual a 6, a gente já fez o cálculo, deu 6.000. Então qual vai ser essa perda? 7.000 menos 6.000, resultado 1.000. Se você quiser colocar todos os valores aqui, basta substituir para x igual a 1, para x igual a 2. Então, repetindo, é muito interessante você ter esse conceito matemático. Nós não podemos subtrair nem somar dinheiro em períodos diferentes. Mas como ele está mencionando uma perda, vamos dizer entre aspas, que é para a gente a diferença entre valores monetários em períodos diferentes, vamos entender dessa forma, aí sim o resultado é 1.000. Muitos poderiam pensar, professor, a gente poderia solicitar, por exemplo, um recurso para essa questão? Acredito que a banca não iria aceitar. Por quê? Porque ele quer que você entenda essa perda como sendo uma diferença monetária. Mas entrando no mérito dessa perda, essa perda, para que ela realmente aconteça de forma efetiva, eu tenho que levar 7.000 para lá ou trazer 6.000 para cá para poder verificar. E aí essa perda aqui vai ser o mesmo valor, que é a diferença. Então eu teria que ter um saque aqui, eu teria outras informações adicionais que ele precisaria me dar. Mas como ele fala só no investimento e não me menciona taxas, não me menciona retiradas, nada, a gente vai entender que essa perda é essa diferença mesmo. E de fato a alternativa correta para a questão é a letra A. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.